Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, que bom vê-los aí, ou que bom que os irmãos estão me vendo aqui, saudade de todos já, mas como os irmãos sabem, se estou aqui hoje, nessa manhã, nesse momento, nesse culto online que estamos participando, estamos falando de missões, irmãos, estamos falando de missões porque só Jesus Cristo salva. E esse é o tema da nossa campanha de missões nacionais do ano de 2022, mas nós vamos estar falando disso com mais calma, o tema já vai estar sendo projetado, a divisa também. Mas a minha primeira palavra nesse momento, estando em casa aqui com você, você que me assiste, você que me escuta nesse momento, é que essa campanha ela tem o espírito e ela chama a igreja à missão e ao entendimento de levar a palavra do Senhor Jesus. Declarar que só o Senhor Jesus Cristo salva é uma das missões primordiais da igreja, é um dos nossos lemas primordiais. Como os irmãos sabem, nossa igreja, como uma igreja batista, na grande maioria, tem essa mensagem, tem essa frase lá em cima do topo da nossa igreja. Nosso pastor normalmente começa e comenta sobre isso em diversos momentos, pois isso fala sobre a soberania de Deus. Só o Senhor Jesus Cristo salva. O Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, é o Senhor do Brasil. Estamos falando de missões nacionais. Quando falamos de missões nacionais, por mais que não pareça, por mais que o Brasil seja um único país, é um país muito extenso, é um país com muitas culturas, é um país que nós normalmente podemos falar na antropologia, na política, até mesmo dentro da teologia, sobre Brasis, em vez de falar de um único Brasil. Então, quando falamos que só o Senhor Jesus Cristo salva, nós falamos que Ele salva aqui onde nós estamos, no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, em qualquer outro lugar, como norte, sul, sudeste do nosso país. Então, nós precisamos, irmãos, levar essa mensagem. E aí, o nosso tema que vai ser projetado na tela é Só Jesus Cristo salva. E a nossa divisa que se encontra lá em João 14, versículo 6, que também está sendo projetado, um texto muito conhecido. E eu espero que você aí, nesse momento, possa estar recitando ele comigo. Porque o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus é o caminho para a salvação do Brasil. Só Ele tem o poder de salvar o Brasil e nós precisamos proclamar esse poder, nós precisamos cumprir a nossa missão aqui neste lugar, como Primeira Igreja Batista de Cascadura, que nós possamos crer nessa mensagem e possamos celebrar que só o Senhor Jesus Cristo salva. Tanto
a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Vou anunciar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. É necessário que Cristo cresça e eu diminua. Muito prazer. Sou a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Jesus, santuário do Deus vivo, justiça de Deus, embaixador de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Cristo vive em mim. Tenho uma grande missão a cumprir: ir pelo mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas e fazer discípulos. Posso ir para o Amazonas, sertão. Na verdade, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Hoje o meu sertão é aqui,
e tenho a responsabilidade de falar do amor de Cristo. Ir também é ofertar, orar, jejuar, interceder, enviar missionários convocados e sustentá-los, para que todos sejam alcançados pelo Evangelho que salva, liberta, cura e transforma. Eu posso fazer isso porque Cristo vive em mim. Não é mais o meu querer que me domina, mas a vontade de Deus que prevalece. O Espírito Santo que habita em mim testifica no meu coração a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não preciso me preocupar e nem ter medo, pois Ele me conduzirá no falar, no agir, ou seja, em tudo. Glória a Deus! Por onde eu for, a luz de Cristo brilhará. Isso é maravilhoso, grandioso demais. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ouçam. Ouçam o grito de socorro. Eu quero viver. Ouçam o choro de uma perda e o lamento de uma nação que ainda não se rendeu a Jesus. Por que isso aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? Que Deus é esse que permite tantas mortes? Como igreja do Senhor, apresso-me em socorrer, oferecer alimento físico e espiritual. Não posso deixar de ir, de ajudar. Nasci para pregar o Evangelho, levar as pessoas até Jesus. Mesmo que, vejam, estou sendo perseguida, agredida, machucada e ferida. Jesus, como dói! Por um instante, o desânimo e o cansaço tentam vir sobre mim. Então, eu vejo a cruz e lembro-me de tudo o que Jesus fez e que Ele vive em mim. E de repente, ouço um sussurro, o Espírito Santo dizendo: descanse, a obra é minha, eu que realizo em ti. Levanto-me e começo a dançar, e Ele continua falando ao som de uma linda canção. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Isso me transborda de alegria, me faz sorrir. A paz tomou conta do meu ser. Sei que não estou sozinha. Neste exato momento, muitos estão precisando de uma palavra que traga esperança, e outros sendo perseguidos por levar a esperança. Em meio aos fatos, continuo olhando para a cruz, sendo obediente à palavra de Deus. Não poderia ser de outra maneira, porque Cristo vive em mim.
Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam bem-vindos para mais um culto dominical virtual. Se Deus permitiu, hoje é domingo, dia 18 de setembro. Queridos, talvez você esteja perguntando, poxa, pastor, mas mais um domingo? Num culto virtual? Será que não dava para a gente arrumar um cantinho lá e realizar o culto presencialmente? Enfim, nós optamos de uma forma prudente a seguirmos todos os protocolos a qual fomos orientados. E isso envolvia o boletim de ocorrência na polícia, enviamos os vídeos e as fotos, eram 3 homens, descobrimos uma mulher nessa história também, e eu espero que eles investiguem. Até o momento aí de sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo, a Águas do Rio não reinstalou o hidrômetro e a gente precisou mandar o boletim de ocorrência para lá também para que não haja custo, né? Também estamos numa luta com a seguradora, porque na hora da gente fechar o negócio, ter o contrato, pagar tudo direitinho é uma beleza, mas na hora de querer receber o de direito tem muitos detalhes. Então construímos todo o orçamento, vimos todos os espaços e realmente a gente não está com luz. Então não seria prudente fazermos de outra forma. Ok? Que bom que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e todos nós podemos estar em nossas casas adorando o Senhor. A empresa que vai prestar o serviço já está fazendo e esperamos durante a semana tudo transcorrer bem. É um trabalho de aproximadamente 15 dias, ok? E pelo menos de material ali a gente já gastou R$5.000. Então ore para que a seguradora pague o que tem direito, que aí cobriria todas as despesas. Se a gente tiver dificuldades, a gente vai encaixando o nosso orçamento aí, lembrando que tudo é de Deus, os recursos são de Deus, a igreja do Senhor, Deus estava presente e não houve nenhuma negligência da igreja em nenhum momento, e vamos aperfeiçoar todos os níveis de segurança e principalmente das instalações que já estavam externas, já deterioradas até algumas, e a gente vai aproveitar esse tempo para aperfeiçoar essa parte aí elétrica. Ok? Que bom que você está aí adorando o Senhor. Estamos abrindo a campanha de missões nacionais, Só Jesus Cristo Salva. Você pode adorar o Senhor, cantando essa oração, Minha Pátria para Cristo. Temos muitos desafios no nosso país na evangelização e precisamos entender isso. Parece que o Brasil é evangelizado, parece que o Brasil anda com Jesus, mas não anda não, hein? Muita religiosidade, inclusive no meio evangélico, nas pseudo-igrejas que tem por aí, os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, que estão enganando o povo. E sempre existiu isso e continuará existindo até que Jesus volte. E cremos que, sendo discípulos de Jesus, a gente anda na verdade, não é? Ok? Então, diante disso, a gente vai começar uma nova série de mensagens que eu tinha falado para vocês, que são sobre dons espirituais. Qual é o seu dom espiritual? Você tem curiosidade? Você exerce ele? Porque tem pessoas que estão há muitos anos dentro do contexto da igreja, no Arraial de Cristo, em várias denominações, na comunidade de fé, são membros e não sabem o seu dom espiritual. E isso é uma dificuldade. Por quê? Porque a maioria das nossas igrejas, irmãos, tem um viés administrativo, institucional. Para muitas pessoas a igreja é uma instituição e a igreja é o corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que acham que assumir um cargo é um dom espiritual e não existe cargos na Bíblia, existem ministérios. Dons ministeriais, dons espirituais, para que a igreja cumpra o seu papel. E ela tem cumprido aí nesses 2000 anos. A grande questão é se você faz parte disso. E a gente sabe que Jesus dá orientações acerca disso, o apóstolo Paulo escreve de forma maravilhosa, e o reino de Deus é pregado dessa forma. Então, nesses próximos domingos aí, a gente vai ter bastante tempo, nós vamos meditar acerca disso. Aí fica uma tarefa para você, fazer a leitura dos dons, tem em Coríntios, tem em Romanos, tem em Efésios. Então, precisamos da melhor forma entendermos isso.
Eu espero que esse tempo seja um tempo de esclarecimento, seja um tempo de você entender o chamado de Jesus. E aí, para isso, a gente tem que começar com o primeiro dom. E qual é ele? O dom da salvação. É o dom que vem de Deus. A salvação pertence única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso, que na pessoa de Jesus, que pagou o preço por meio da fé e orientado, ensinado pelo Espírito Santo, eu e você, se somos de Jesus, vivemos a salvação. Então hoje a gente começa e depois vamos deliberadamente orientados pelo Senhor, levando cada dom num estudo bem profundo, ok? Então a gente vai ler um texto que você conhece muito bem, se você está muito tempo na igreja, e você que de repente é um ouvinte, mas não é de Jesus ainda, não anda com Jesus, quem sabe vai ser hoje, ok? Um texto que se encontra no capítulo 2 de Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e nós vamos ler de 1 a 10. E quando nós encontramos o apóstolo Paulo educando, ensinando, discipulando, disciplinando sua igreja em Éfeso, ele fala das bênçãos que estão em Cristo, ele fala da oração uns pelos outros, então ele vai falar do pecado e da salvação pela graça. E ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, do nosso eu, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos ou pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela sua palavra. E que você, que é um discípulo de Jesus, que você, minha irmã, é uma serva de Deus, possa no dia de hoje ser fortalecida pela essa palavra, você, meu irmão, ser despertado por essa palavra. É importante que todos nós que pertencemos à Igreja de Jesus trabalhemos da mesma forma sempre, mas parece que em alguns momentos nós esquecemos de alguns valores, de alguns princípios, de alguns ensinamentos que envolvem a salvação em Jesus. Então vale ressaltar, queridos, que a salvação ele é o ensino principal, central do Evangelho, do chamado de Jesus. Então, quando nós pensamos na salvação, quando nós pensamos na doutrina bíblica, e vocês que são minhas ovelhas há 6 anos, e nesses 25 anos de ministério pastoral, que eu tenho muita alegria de dizer isso, não é fácil ser pastor, e chegar a jubileu de prata inteiro, vivo, pregando o Evangelho, sem que ninguém tenha o que me acusar acerca da pregação da palavra, do ensino das Escrituras, da minha vida, da minha família e do meu ministério. Nesses últimos 6 anos, à frente da PIB de Cascadura, até que Deus me mostre outro caminho para seguir ou que a minha missão termine lá.
Então tenho procurado, irmãos, com fidelidade, com clareza, ensinar a todos, como professor que sou, com o dom de mestre que Deus nos deu, para poder em todo o tempo levar a verdade de Cristo Jesus, sem enganar ninguém, sem manipular nada, sem interesses pessoais. Mas a primeira pergunta é: o que é salvação? Quando nós pensamos na salvação, irmãos, nós precisamos pensar que ela é uma bênção espiritual, que ela pertence única e exclusivamente a Deus. Por isso que é tolice, irmãos, ficarmos entrando no debate de se o cristão perde a salvação. E tantas igrejas pregam isso no dia de hoje, considerando que hoje é domingo. Tantos púlpitos fazem terrorismo sobre a perda da salvação. Como vamos perder algo que não é nosso? A salvação é algo externo, é algo que vem de fora, é algo que vem do trono de Deus. E você não é salvo porque você é bonzinho, você é salvo porque você não presta, porque eu sou mau. Então, se é salvação, se Jesus veio para salvar, é porque veio para salvar perdidos. Quando nós pensamos na salvação, nós pensamos nessa bênção de Deus, precisamos entender que muitos não sabem o que é salvação. Talvez você não saiba o que é salvação. Talvez pelo caráter simplório e superficial de muitos púlpitos, de muitas igrejas que não ensinam a verdade, que têm doutrinas massificantes, chatas, populistas, que não pregam a essência da questão que envolve o pecado. Só que nós vivemos numa sociedade pós-moderna cada vez mais que descarta o pecado, e talvez você seja um desses. Os nossos púlpitos, inclusive batistas, estão aí, irmãos, há 30 anos ou mais, com o liberalismo teológico, que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que isso que eu acabei de ler já não é mais para o nosso tempo. Tem muitos púlpitos, muitas escolas bíblicas dominicais ou qualquer outro dia da semana, muitos Facebooks agora, muitos sites, muitos lugares que ensinam verdades que não pertencem ao Senhor. E se não pertence ao Senhor, não é verdade. Até no meio político agora, os políticos querem pregar sobre Deus, querem pregar sobre a palavra, o nome de Jesus é usado, as igrejas se corrompendo, pastores se corrompendo e se colocando debaixo de políticos que precisam de salvação. Então nós vivemos um cenário muito confuso. E pelo menos eu gostaria de pensar aqui, já inicialmente, sobre o que é salvação, falando sobre aquilo que não é salvação. A primeira é que a salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação religiosa, pertencer a uma igreja, ter o seu nome no hall de membros. Nas chamadas denominações históricas como a nossa, em que as famílias eram grandes, as famílias estavam dentro da igreja, nós nascemos dentro da igreja, nossos filhos, nossos netos, nós estávamos ali por conveniência, nós fomos criados no caminho do Senhor, com princípios, valores cristãos, aleluia por isso. Mas isso não significa que somos salvos, pertencermos a uma igreja, frequentarmos um culto, ser membro de uma denominação ou filiarmos a ela. Aproveitando o pano de fundo, irmãos, das eleições que estamos vivendo e que todo domingo agora, todos os dias, à tarde e à noite, nós encontramos lá os candidatos pedindo o seu voto, apresentando as suas proposições, os seus partidos, uns de direita, outros de esquerda, outros de centro e outros perdidamente perdidos. Desculpe a redundância. Imagine Jesus ali, imagine um horário eleitoral religioso. Filia a minha igreja, Jesus falando sobre isso. Imagine Jesus no horário religioso. Não venha para a minha igreja porque eu faço milagres, porque eu sou bonzinho. Ou outras igrejas, o budista, o hinduísta, o muçulmano, cada um apresentando uma proposta para você filiar a igreja dele.
Eu estou falando dos líderes, daqueles que fundaram as igrejas. Porque pastores e falsos pastores e apóstolos estão por aí. Todos os dias, nos seus programas, vem para cá, vem para cá. Aqui é bom, né? Como é que é? Jesus Cristo mulher, a unção da prosperidade, todas essas baboseiras que a gente ouve. Mas salvação, irmãos, não tem nada a ver pertencer a uma denominação. Nós somos batistas, tem os presbiterianos, os metodistas, os pentecostais, neopentecostais. A gente precisa ter coerência naquilo que a gente prega. Por isso que eu trabalho muito isso na igreja. Quando eu cheguei na PIB de Cascadura, ela não era uma igreja essencialmente batista. Púlpito liberal, questões doutrinárias sérias, corrigimos tudo isso, literatura que não era nem da Igreja Batista, era de outras denominações, corrigimos tudo isso. Para quê? Para poder continuar fazendo um trabalho. Então, se você é membro da igreja e está preocupado com o rol de membros de igreja, não se preocupe não. Porque se você pertence a Jesus e o seu nome está no livro da vida, você vai ter que frutificar. Em segundo lugar, a salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. Dê uma pincelada. Aí a gente critica essas pseudo-igrejas que trabalham a salvação dentro do aspecto financeiro. Você não precisa de Jesus para ganhar dinheiro. Você não precisa da fé para ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar e trabalhar muito. A gente vive no Brasil, que é pobre, cheio de injustiça social, cheio de corrupção. A gente tem que dar nó em pingo d'água para chegar a melhorar de vida. Talvez você tenha conseguido. Eu e Rosana conseguimos melhorar de vida com muito trabalho, com a bênção de Deus sempre, mas já morei em barraco, irmãos. Rosana já passou fome. E talvez você tenha vivido a mesma coisa. Talvez você tenha conseguido sair. Talvez você continue na mesma luta. Esses anos todos. É fruto de quê? De vários fatores que envolvem pecado. Então a salvação não tem nada a ver com a bênção financeira. Tá? Deus abençoa? Deus abençoa. Até porque tudo é dele. Agora você também é um bom mordomo das coisas que Deus te deu? Colocou nas suas mãos? Então a salvação não tem nada a ver com bênção material aqui na terra. Com a marca do carro que você anda. E Deus está pouco preocupado se você anda a pé, se você anda de moto, se você tem um carro novo, se você anda numa BMW ou se você anda num Fusquinha, se você mora numa casa de 3 quartos ou se você mora numa casa de 1 quarto, se você mora na região praiana, que é o desejo de todo mundo, morar na Barra, na Zona Sul, no Recreio, ou se você mora no subúrbio ou na Baixada Fluminense. Eu ando por todos esses lugares. Então, irmãos, como eu estava falando, todos nós vamos vivendo segundo a graça de Deus. Então, salvação não tem nada a ver com essas bênçãos todas. Você pode ter boa saúde, mas tem momentos que você vive uma luta contra a enfermidade, né? Ou uma boa vida em todos os sentidos, um bom carro, como eu falei, ou qualquer coisa. Tem vários fatores envolvidos. Quando essas igrejas, ou qualquer um de nós pregadores, damos ênfase para isso, a gente deixa a mensagem da cruz perdida, do que é verdadeiramente salvação. Em terceiro lugar, o que não é salvação é a participação em eventos religiosos. A gente vive num país, que é o Brasil, que ele é um país religioso. Então as pessoas acham que ser salvo ou receber bênçãos é participar de peregrinações, é participar de romarias, é participar de campanhas. Vamos para o mundo evangélico. Você pode ir no monte orar? Pode, mas você achar que for pegar 7 semanas para subir o monte, ou pegar a campanha da meia-noite, e tantas outras que as pessoas inventam, ou você vai lá pegar água ungida, água benta. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso, infelizmente, é uma roupagem religiosa daqueles que não têm a salvação, que não conhecem Jesus e não pregam o evangelho da graça. Que está há 2000 anos aí também, irmãos. A igreja começou o evangelho trabalhando e naquela época já existia idolatria. Vocês sabem muito bem que o povo de Israel era um povo idólatra. Então, nos dias de hoje, nós estamos combater isso. E vocês sabem que eu sou um crítico acerca disso. É um ativismo vazio, irmãos. Muitas vezes nossas igrejas cheias de programações. Não adianta nada nós criamos programações para dizer que a igreja está em movimento, se não existe salvação.
Às vezes tem gente que fica enfiado dentro da igreja a semana toda e esquece de casa. Irmãs que ficam nos projetos da igreja esquecem de marido. Maridos, inclusive pastores, diáconos, estão envolvidos com a obra, tal evangelista, esquece dentro de casa. Preocupado em cuidar, em salvar cracudo, ir para casa de dependente químico, fazer viagens missionárias, mas dentro de casa. Então, salvação não tem nada a ver com isso. Mas, afinal, o que é salvação? Quando nós pensamos, irmãos, no pecado, e nós lemos um texto bem claro nessa manhã, nesse dia, que fala da nossa condição. Então, por que o ser humano precisa ser salvo? Porque ele está perdido. Então, se alguém se perdeu em algum lugar, às vezes não tem a notícia, fulano foi pescar no rio, no meio da floresta, se perdeu. Ele precisa ser achado, ele precisa ser salvo. Não teve esses meninos aí, tiveram esses meninos aí que ficaram, acho que 27 dias, quase um mês, perdidos numa floresta aí, encontraram eles, foram salvos, os bombeiros foram lá, ou era uma pessoa que conhecia a região. Muitas vezes, quando a gente está dirigindo, a gente fica perdido na cidade, o GPS é que nos salva, ou às vezes nos coloca em alguns lugares difíceis. Mas a pessoa que está perdida, ela precisa ser salva, ela precisa ser encontrada. Quem é que vai encontrar essa pessoa? Aquele que conhece o caminho, aquele que sabe onde ela está. Quando o apóstolo Paulo, então, escreve isso para a igreja de Éfeso, ele diz, irmãos, logo no início, que nós, ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Então, ele nos deu vida em Cristo. Em todos esses 10 versículos que nós lemos aqui várias vezes, em Cristo, porque não existe salvação fora de Jesus. O catolicismo, que eu critico tanto e vou criticar sempre, sou teólogo, irmãos. O catolicismo diz que não existe salvação fora da igreja. Está errado isso. A igreja só existe por causa da salvação em Cristo. A igreja é a evidência da salvação pela graça. Então, por isso que não é a frequência, mas ao mesmo tempo ninguém é salvo sozinho, uma vez que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a congregação dos santos, aqueles que viviam mortos e foram salvos em Jesus. Aí esses que agora estão vivos em Cristo, eles precisam se reunir, eles precisam celebrar essa salvação. O culto, irmãos, tem dois motivos primários. O culto é para glorificar o nome do Senhor, quando nós rendemos graças a Ele, e todo culto ele é missionário, todo culto ele é evangelístico, porque em todo culto a gente prega a salvação. Então, qual é a principal estratégia de uma igreja para pregar o evangelho? É o culto. Aí criaram o culto doutrinário, tem o culto que é o clubezinho daqueles que acham que aquele mundinho é deles, só cantam hinos que eles querem, o pastor tem que falar aquilo que ele quer. Tem pastor também que vive no mundinho, não tem visão do que é a salvação. E tem pastores que não são salvos, irmãos, muitos deles. Quando nós olhamos para o significado aqui da salvação e por que a gente precisa, porque a gente está morto espiritualmente. Nós nascemos mortos espiritualmente, é o que a doutrina da hamartiologia diz, que é a doutrina do pecado, quando a gente faz teologia sistemática. Uma coisa era essa parte viva, o fôlego, a capacidade cognitiva, a inteligência. Isso não tem nada a ver com salvação. Porque nós, no pecado, nascemos, no pecado gerou minha mãe, diz o rei Davi, os salmos dizem. Jó vai trabalhar isso muito. Essa nudez que Jó fala é uma nudez de não ter nada e nu voltaremos e não teremos nada para voltar na morte física, mas é uma nudez de que também nós não temos a salvação. A nudez significa que a gente está desprotegido.
Então, quando nós pensamos por que nós precisamos da salvação, porque a gente andava em trevas. Você andava em trevas, eu andava em trevas, por mais que tenhamos sido criados num ambiente religioso. Quando nós pensamos no que significa andar em trevas, e olha que tudo que Jesus ensina e tudo que a palavra de Deus nos ensina, ele nos ensina falando da criação. O que são trevas? O que é a noite? O que é a escuridão? É onde não tem luz. Então eu e você vivíamos sem luz. Se você é da geração que viveu sem energia elétrica, veja como era viver sem a luz elétrica. Quando tinha que usar lampião. A minha geração já nasceu com energia elétrica. A geração da minha mãe não. Minha mãe vem do mundo rural. Então era vela, depois veio os lampiões a gás, mas tinha lamparina lá, de azeite nos tempos bíblicos. Então, dentro do contexto deles, eles tinham muito mais noção do que é escuridão do que nós, porque quando anoitece, a cidade é iluminada. Agora vai para a roça. Quando não tem nada, que você pega aquelas estradinhas de chão, que é aquele breu, ou pode ir pela estrada, quando você vai pegando a estrada aí, tem estradas que não tem nem aqueles olhos de gato que a gente chama, aqueles frisozinhos na estrada, às vezes não tem nem a faixa para te orientar, porque quando a faixa não deixa de ser uma luz, aquela faixa branca que separa as pistas. Então, quando nós pensamos em trevas e escuridão, luz nenhuma, é aquele breu. Irmãos, diante do cenário que o apóstolo Paulo diz que a gente vivia, e talvez você viva também, você que não tem Jesus, andávamos segundo as vontades, as nossas inclinações, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Então a salvação é para que nós não estejamos mais debaixo da ira de Deus, essa ira que vem lá do Jardim do Éden. Essa ira que vem lá da desobediência, do pecado original em Adão e Eva. Quando nós pensamos, e por que eu fiz uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito? Para que vocês pudessem entender. Trabalhei as obras da carne, trabalhei o fruto do Espírito e agora eu vou trabalhar os dons do Espírito. Para quê? Para que você entenda isso. Qual eram os três primeiros naquelas virtudes? Amor, alegria e paz. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus comprou a nossa paz. Não é assim? Quando nós estamos em guerra com pessoas, ou pessoas cismam de criar guerra com a gente, você tenta de tudo para fazer paz. Então, você tem que trilhar o caminho dos trâmites para resolver ter a paz. O exemplo que eu tenho dado direto é a Ucrânia e a Rússia. Está difícil de ter paz lá. Aí, de repente, surge alguém de fora que vai ser o intermediário para levar paz, um diálogo entre eles. Quando nós pensamos nisso, é Jesus. Jesus é quem nos liga ao Senhor. Jesus que é o pontífice. Pontífice é construtor de ponte. Jesus que é a ponte que passa por cima do abismo que nos separava de Deus. Então ele diz aqui que vivia para inclinação. Quantas coisas você fez na sua vida inclinados pelo ego, pelo pecado? Você vai lembrar aí agora, Principalmente você que teve um encontro com Jesus, Porque Jesus te encontrou, Jesus te aceitou. Esquece esse negocinho de levantar a mãozinha, apelozinho para lá, a musiquinha para lá, eu aceito Jesus, eu me converti. É Jesus quem salva a gente, é Jesus quem nos converte, é Jesus quem muda a nossa história. Ah, pastor, mas tem a fé também é dom. Então quer dizer que Deus faz tudo? Tudo. Isso chama-se amor, chama-se graça, misericórdia, qualquer outra palavra, adjetivo ou dom que vem de Deus. Porque Deus é amor. Mas aí ele diz assim, mas Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, por que nós precisamos de salvação? Porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos doentes, enfermos da alma. E quando nós estamos doentes, a salvação vem de fora.
é o médico que nos recebe, nos dá um medicamento para que a gente possa ser curado. A gente faz uma terapia, uma fisioterapia. Se a pessoa está com câncer, ela faz uma quimioterapia, ela faz uma radioterapia, mas esse tratamento vem de fora. Por quê? Porque dentro está doente. Se o interior está doente, não vai ter salvação, não vai ter cura. Quando nós olhamos e entendemos que nós precisamos de salvação, dentro de 3 aspectos, irmãos, por causa da morte física. Houve uma morte lá atrás. E a morte física, para nós hoje, a morte é separação. No dia de hoje, irmãos, tem milhares de pessoas no Brasil enterrando os seus amados nesse domingo. No dia de hoje é sexta-feira à tarde, chuvosa, fria. Várias pessoas estão enterrando seus amados, nunca mais vai ver. A morte, irmãos, é separação. E a morte era o maior inimigo do ser humano e continua sendo. Quem vai vencer? Jesus. Ontem nós estávamos aqui na sala conversando, Milena, Rosane e eu, sobre igreja, sobre os desafios, sobre perseguições, sobre o exemplo de Jesus. Quando você olha para Jesus, humanamente falando, o sistema matou Jesus. A nossa luta como cristãos verdadeiros é uma luta, irmãos, diária contra o sistema. É o sistema pecaminoso do mundo, o mundo jaz do maligno, é governado por Satanás, a Bíblia diz isso. Acabamos de ler o príncipe do ar, a cegueira espiritual dada pelas pessoas. Mas nós temos um sistema religioso. Esse sistema religioso usa o nome de Deus, no nosso caso hoje usa o nome de Jesus, mas só que ele mata as pessoas. Jesus, então, é morto pelo sistema, ele tem a pena capital, ele vai para a cruz do Calvário, ele sofre a pior das dores, a pior das mortes. Olhando nessa perspectiva, nem Jesus venceu o sistema religioso, o sistema político. O que eu sempre falo para vocês? Quem matou Jesus? Os religiosos, que eram os fariseus, era o sinédrio, eram os sacerdotes, irmãos, que falavam de Deus e não reconheceu Deus encarnado. E o sistema político, que representava Roma. Jesus foi morto pelo sistema. O que ele vai vencer? A morte. Aí ele ressuscita no 3º dia. Por quê? Porque ele veio salvar os seus. Ele veio salvar os pecadores. E qual era a salvação? Vencer a morte física. Então a salvação envolvia isso. Porque a morte física veio de Adão e Eva. Deus podia ter matado Adão e Eva lá naquela hora da desobediência, quando Eva ouviu a serpente e Adão ouviu a mulher, Eva. Ninguém pecou mais, ninguém pecou menos, irmãos. Os dois pecaram, os dois desobedeceram. Eu estou fazendo uma série de sermões lá em Nova Iguaçu, na igreja que a gente está ajudando, que eu já preguei essa série de mensagens em 2019, e estudando o livro de Marcos. Então, qual é o personagem que surge logo depois de que Deus cria todas as coisas, cria Adão e cria Eva? Qual é o outro personagem que surge? Lá no capítulo 3, a serpente. Quem era? Satanás. Ele vem tentar Adão e Eva lá no jardim, não é isso? E Satanás tem vitória naquilo ali. Quando Jesus vem, então, e ele inicia seu ministério, e lá no capítulo 1 a gente já vê Jesus sendo batizado por João Batista, a gente vê a Trindade presente, Deus Pai, este é meu Filho amado, quem me compraz, o Deus Filho na água e o Deus Espírito na pomba, a gente vê ali a manifestação do poder de Deus. Que coisa maravilhosa, mas imediatamente Jesus vai para o deserto. O Espírito leva para lá, ele é tentado por quem? Satanás de novo. Jesus, então, irmãos, é a nova criação. Jesus cai na tentação? Não. Ele responde 3 vezes citando a Bíblia daquela época, a Torá, a palavra de Deus. Por quê? Porque uma nova criação estava sendo iniciada, o reino de Deus, que ele fala, arrependei-vos e crede no reino. Vocês entenderam? Então, Satanás sempre vai levar morte. E as pessoas que servem Satanás sempre vão produzir morte. Nós, então, precisamos tomar cuidado com as tentações à nossa volta, para que não venha nos destruir, mas aquele que é de Jesus não cai nisso. Então, Jesus, irmãos, vence a morte física, porque todos nós nascemos, crescemos e morremos. Então, o ser humano foi criado para desfrutar dessa vida. A vida é boa, irmãos. O pecado é que destrói. Mas houve
a desobediência. E aí a misericórdia do Senhor é que nos conduz todos os dias. Então, no primeiro pecado cometido, a morte entrou no mundo. Não temos, todos nós vamos morrer. Mas quem vai experimentar essa morte física é mais quem fica. Aquele que é de Jesus, no momento que os seus olhos fecham, seu coração para, esse espírito já entra no paraíso. Mas vive a morte física, talvez dolorosa, dependendo se for uma enfermidade. Então a salvação vem para destruir a morte física. A morte espiritual, nascemos mortos, como eu acabei de falar. Então, Deus é a única fonte de luz. Nós vivemos separados na morte espiritual. E somente em Cristo, irmão, só Cristo pode reverter. Não existe salvação fora de Jesus, repito novamente. Então a morte espiritual, um monte de pessoas estão vivendo agora. E você talvez esteja morto espiritualmente. Não, pastor, eu sou de família batista. Deus não é batista, Deus não é presbiteriano, Deus não é assembleano. Nós que botamos. Deus não está preso na nossa teologia. Nós, como batistas, nos esforçamos para que a nossa doutrina seja bíblica e que nós preguemos o evangelho. Mas quantas heresias também em nosso meio? É um negócio ainda difícil. Tá, assim, muita paciência, muita luta. Nós precisamos seguir em frente. Então, se existe morte espiritual, precisa existir vida espiritual. Então precisa existir salvação. A outra é a morte eterna. Ou seja, a pessoa tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é o castigo eterno. A existência do inferno, irmãos, como eu falei, a pós-modernidade nem prega mais, tem muitos pastores que não pregam. Mas está aqui o seu pastor que prega sobre salvação, prega sobre o céu, prega sobre a esperança, prega sobre pecados. Nem todo mundo gosta. Todo mundo gosta de pregaçãozinha maravilhosa, bonitinha. Mas na hora que o cajado vem, chora, né? Ou o pastor vira, né? O pastor o inimigo. Irmãos, a nossa vida, ou existe uma vida além túmulo. Agora, a linguagem figurada que existe sobre o inferno, figurada no sentido quando ele fala do ranger de dentes, e o próprio Jesus fala isso, ou do fogo eterno, é a separação de Deus, irmãos. O inferno é o lugar onde não está Deus. Aí muitos questionam, mas se Deus é amor, por que Deus criou o inferno? Mas ele não criou o inferno para as pessoas, foi para o diabo e seus anjos. Então, o inferno representa aonde Deus não está. Porque Deus está presente aqui agora no mundo e está abençoando as pessoas que não andam com Jesus, mas chegará num momento que Deus não estará presente lá. Não, mas Deus é soberano, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares que Ele quer estar também. Porque tem lugares em que Deus pode estar e quer estar, mas tem lugares que Ele não quer estar. E tem lugares que Deus não está, que as pessoas não estão adorando Deus. Tem nesse momento lugares com reuniões, chamadas de oração, na casa de um, de outro, ou em catedrais, o que seja, em que o nome de Deus está sendo citado, o texto bíblico está sendo lido, mas Deus não está abençoando aquilo ali. Quando nós pensamos, então, na morte eterna, queridos, nós pensamos numa separação eterna de Deus. Então, nós precisamos de salvação. Por que nós precisamos de salvação? Porque o ser humano estava perdido, eu estava perdido, você estava perdido também. Quando nós vamos pensando na salvação, irmãos, a salvação, ela é um dom de Deus. Amém. Não pertence a ninguém mais, ao Deus Todo-Poderoso. Não, irmãos, não existe, né, algumas opiniões, eu vou trabalhar aqui duas opiniões que não estão, que é pregado, que não se encontram no fundamento bíblico. O Evangelho de Jesus é revelação para mim e para você. Você não sabe o que eu estou vendo agora, você não sabe a cor do prédio que está lá na minha frente. Você não sabe, deixa eu ver aqui, a pessoa que eu vi agora, que está fazendo um trabalho ali na varanda, tem um prédio aqui mais ou menos 50 metros de mim. Você não sabe o que está acontecendo. Você pode deduzir.
só eu sei. E você só vai saber se eu revelar. Você pode até querer vir aqui no meu endereço, parar em frente ao meu prédio e ver o prédio. Mas eu estou te dando uma analogia simples. Então, salvação é revelação. Quando Jesus vai e fala assim, vem, meu filho, segue-me. Ah, pastor, onde é que está isso? Vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Depois desse batismo. Jesus vai para onde? Ali para o Mar da Galileia, para Cafarnaum, e ele começa a olhar o pessoal lá trabalhando. Quem eram os caras? Era Pedro, André, Tiago e João. São os primeiros ali, trabalhando ali na rede, pescando. E ele diz assim, ó, vem após mim, eu vos farei pescadores de homens. O que o texto diz? Imediatamente eles abandonaram. Foi a voz do Criador, irmãos, que já veio falar com eles. Jesus se revelando. Nesse que ele fala, arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, o chamado é de Jesus. Como Jesus faz esse chamado hoje? Através da pregação, através do ensino, através de uma leitura. Às vezes a pessoa está ouvindo um podcast, a pessoa está ouvindo um louvor, e naquele momento o Espírito Santo vem e sopra, ó, soprou o vento, o fôlego sagrado e misterioso que eu sempre falo para você. Mas quem faz isso? Jesus. O fôlego misterioso que eu e você recebemos lá no ventre de nossas mães, fomos sendo gerados ali no ventre dela durante 9 meses, depois a gente sai para essa vida com um fôlego que eu e você temos. Até esse momento eu estou tendo aqui gravando, eu nem sei se domingo às 10 horas do dia 18 eu vou estar vivo, você poderá me ver e eu já estar morto com Jesus na glória, assim eu creio pela graça, porque o céu eu não mereço, irmãos, eu sou um cara que merecia o inferno. Pensa num cara mau, um cara pecador, sou eu, e lido todos os dias com isso, com a minha mente, com os meus pensamentos. Mas só que como a gente canta naquele hino maravilhoso do Maravilhosa Graça, que esta graça é maior do que a minha iniquidade. Aleluia por isso. Creia nisso, tome posse disso. A salvação é pela graça. E aí, irmãos, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu já recebi tantos presentes de pessoas que eu nunca os mereci. E tem alguns presentes que são maiores e melhores do que os outros, únicas e exclusivamente pela graça. E aí a nossa responsabilidade aumenta em relação às pessoas. Mas aí, quais são as opiniões e mensagens? A salvação é uma recompensa que recebemos de Deus pelas boas obras que praticamos. A gente sabe que não é pelas obras. Opa, acabamos de ler. Mas você encontra os espíritas nesse momento trabalhando isso. Você encontra os católicos ensinando isso. E você encontra muitas igrejas chamadas evangélicas pregando essas boas obras. Não existe mérito nosso. Tudo que eu e você fazemos por causa do Espírito Santo que habita em nós, por causa do dom espiritual. O que Deus permite? Sair na foto, não é assim que eu sempre brinco? Eu já tenho meus jargões para ajudar você a entender verdadeiramente o que é a salvação. Então não tem esse negócio de que eu fiz. É igual o dízimo, irmãos. Não, o dízimo não é nosso, mas tem gente que acha que entregando o dízimo do Senhor é a coisa mais maravilhosa. A oferta que eu e você damos, irmãos, pertence a Deus. Vai lá ler 1 Crônicas 29, quando Davi começa uma campanha para levantar recursos para construir o templo do Senhor, que ele não ia construir porque Deus não deixou. Para você aprender como é que Deus faz as coisas, não passa a mão na cabeça de ninguém. Davi foi o melhor rei de Israel, mas não tinha autoridade para poder construir o templo, porque a mão dele envolvia sangue derramado de guerras e o sangue de Urias também, o adultério dele. A gente acha que Deus é bobo. A gente acha que Deus é Papai Noel. Você foi bonzinho durante o ano, vai receber um presentinho do Papai Noel. Se tu crês nisso, estás crendo no diabo. Você não crê no Evangelho.
Mas quando ele estava lá arrecadando lá e foi tanto dinheiro que depois mandou parar de trazer, ele diz, tudo é do Senhor, tudo pertence a ti, é fruto das tuas mãos. Então, irmãos, nada, campanha missionária, projeto A, B ou C, irmãos, não caia nessa. Todos nós somos pecadores. O que ele diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas mesmo nós, batistas, que pregamos isso, irmãos, mas, queridos, que Deus tenha misericórdia. É muita gente dentro das nossas igrejas se gloriando. Se gloria de cargo, se gloria porque doou um banco, se gloria porque doou uma janela, se gloria porque doou um terreno, se gloria porque doou um veículo. Irmãos, tudo é de Deus. Se você é vaidoso nisso, talvez você não seja salvo. Se você está dentro da igreja achando que é o nome da sua família que é poderoso, você está perdido. Irmãos, eu sempre falo isso. Lá em Nova Iguaçu, minha família acho que fundou quase umas 10 igrejas. E eu tenho uma galera na minha família que é um povo simples e humilde em relação ao evangelho, mas tem uma galera que é nariz em pé. Que acha, eu tenho gente da minha família que já fez muita coisa boa na igreja, mas tem gente da minha família que destruiu a igreja, dividiu a igreja, perseguiu o pastor. E depois tem custo, hein? Tem custo, nunca esqueça disso. Quando nós pensamos que é tudo da graça, vai se gloriar como? Não é seu? É tudo do usufruto? Você anda num carro zero? É de Deus. Você mora numa boa casa? É Deus que te deu. Você viaja passeando? Adoro viajar e passear, é algo espiritual. É Deus quem dá, querido. Então os nossos corações precisam ser gratos. Gratos vem de graça, da palavra graça. Saber que é imerecido. Tudo, irmãos, não é só a salvação. Mesmo que eu e você trabalhemos, arregacemos as mangas, e a gente tem que fazer isso mesmo, o teu talento, o teu dom, a tua capacidade, o teu currículo, a tua expertise, vem da onde? Vem de Deus. Então, irmãos, não tem recompensa. Em segundo lugar, e o pessoal prega mentira, é que a salvação pode ser comprada, conquistada. Não é. Não é comprada nem pelas boas obras, não é comprada por nada. Nem por campanha de oração. Tem gente aí botando dinheiro na fogueira, porque na fogueira santa vai queimar tudo, querido. Ou esses discursos mentirosos aí, eu era uma pessoa assim, 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 pobre, fracassada, agora eu entrei na PIB de Cascadura, aleluia, glória a Deus, e agora eu ando de carro zero, eu tenho casa de praia, eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma moto, eu conheci o Brasil todo, o mundo todo. Irmãos, as pessoas mais ricas do mundo não são cristãs. Não são. A maioria das pessoas que congregam na Igreja de Cristo são pobres, como eu e você. Nós vivemos num país pobre. A Igreja de Cristo, ela é rica, ela é próspera quando ela entende o que é prosperidade, o que eu ensino para vocês. Pouco dinheiro na mão de muitos. A gente faz uma campanha, pega um dinheiro aqui, quando vê, a gente conseguiu fazer algo juntos que não conseguiríamos fazer sozinhos. Por isso que a igreja é um corpo. Quando nós entendemos, irmãos, que não se compra, aí a gente sempre fala aqui do que acontecia no passado, na Idade Média, por que a reforma protestante nasceu lá em 1517, a venda de indulgências. Aí tinha um monge dominicano chamado João Tetzel. Ele tinha uma frase assim: a cada moeda que te bate no fundo do cofre, uma alma sai do inferno, uma alma sai do purgatório. O catolicismo ensinou isso até pouco tempo atrás. Que as pessoas que morrem vão para um lugar para purgar, purificar os pecados. O catolicismo ensina uma doutrina errada há 1700 anos, irmãos. Isso é questão teológica. Mas muita gente está acreditando hoje. Ainda alguns acreditam. Outros acreditam em limbo,
que é um lugar que as pessoas, as crianças vão, entre os pseudo-evangélicos, esse negócio de sono da alma, que a pessoa quando morre não vai direto para o paraíso, vai para um sono da alma, dormir no Senhor, esperando os demais, baboseira. Tem duas aí, igrejas aí que pregam isso, e se você quiser saber, vai pesquisar mais, né? Queridos, salvação é um dom de Deus, não se compra. Nos dias de hoje, fazendo umas pesquisas aqui, essa eu não tinha ouvido ainda não, que era a banquinha da oração. Igrejas que tem uma banca de oração, ou gente na internet aí, né? Os pastores, as pastoras poderosas que têm a unção da oração poderosa. Não existe oração poderosa, existe oração. Oração do justo, oração do fiel, que tem poder. Esse poder é em Cristo. Deus que tem poder. A oração é diálogo com Deus. Você entendeu? Aí você vai assim, não, faça uma oração, você dá uma oferta de 5, 10 reais, me dá aqui o seu nome, que a gente vai botar aqui no livro santo, para o círculo de oração, para os profetas de Deus orarem, ungirem a chave do seu carro, ungirem a sua carteira de trabalho, a gente vai botar aqui, manda uma camisa. Irmãos, isso não é salvação. Isso não é evangelho. Quase a mesma coisa que no mundo ocultista faz. Aquela mulher que não quer que o marido traia, pega a cueca, aí o pessoal que é líder dessas religiões, traga aqui uma cueca do seu marido que a gente vai fazer uma mandinga aqui, traga a calcinha da sua mulher, queridos. Estou mentindo? Verdade, irmãos. Né? Traga a tua fronha aqui. Acho que eu vou fazer isso, às vezes dá vontade de fazer isso. Que beleza, vamos lotar lá a igreja de Cascadura. Traga a tua fronha, que o pastor vai ungir e você vai ter sonhos bons. Tá rindo, eu sei que você tá rindo agora. Mas é provocar a sua reflexão, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a cruz de Cristo, mas tá aí. E o povo, queridos, estão nessa. Beleza? É dom de Deus? Não é dom de Deus, irmãos. Nós precisamos entender o que é a salvação, que é nos tirar da perdição, entender por que nós precisamos e saber que ela pertence única e exclusivamente a Deus, mais ninguém. A pergunta é, você é salvo? Jesus faz parte da sua vida? Os frutos que você produz são frutos de vida, são frutos de salvação. Quando ele escreve aqui a igreja de Éfeso, irmãos, ele está escrevendo para a igreja, todas as cartas são escritas para a igreja, para que os servos de Deus pudessem estar fundamentados, pudessem estar fazendo. Aí ele diz assim, pela graça sois salvos, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos, irmãos, governando espiritualmente com Cristo. Cristo reina. Nós esperamos a volta dele, quando todas as coisas serão consumadas. Aí tem aquele debate teológico, o milênio é literal, o milênio é uma alegoria, 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, isso aí é debate. Mas nós já reinamos no mundo espiritual. Eu e você, Satanás não tem poder para nos destruir, aleluia. Satanás não tem poder nem para tocar nos eleitos de Deus. Ele pode vir nos atacar, ele pode nos oprimir, ele usa pessoas para tentar nos destruir. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às tentações. O que tenta você ainda como cristão? E nós as temos. Mas só que Satanás, querido, é o chicote de Deus. Eu falei no último sermão. O discurso religioso é fácil. Ficar frequentando cultos, é fácil, irmãos. Campanhas, congressos, o que seja. Mas ele está falando de coisas vindouras, ele está falando do mundo espiritual. O poder que eu e você temos que buscar, temos em Cristo e buscar nos dons, é o poder espiritual. Esse discurso, irmãos, de que eu estou na igreja a vida toda, eu estou na igreja a vida toda, irmãos. Isso não dá a mim, irmãos, autoridade espiritual nenhuma no que tange a estar frequentando.
A autoridade vem da vida, vem do testemunho, vem da ação de Deus em nós. E a gente precisa entender que o poder para salvar só vem de Jesus. E se eu fiz alguma coisa boa até esse momento, somente por Jesus. Mas nós somos tentados, nós somos o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Nesse momento, irmãos, todo mundo que vive sem Jesus vive dominado por Satanás. E os religiosos também. Porque tudo que você faz, irmãos, para descumprir o princípio bíblico, você está contra a salvação. Por isso que Jesus combate o farisaísmo. Por isso que Jesus fala, o apóstolo Paulo, Jesus fala do espírito faccioso, partidarista. Por isso que Provérbios fala, lá no capítulo 6, que tem 6 coisas que Deus abomina e a 7ª ele odeia. Que é aqueles que semeiam contendas entre os irmãos, fake news. Deus odeia. Não, mas Deus é amor. Se Deus é amor e fazer a coisa certa é viver no amor, aquele que não faz vive no ódio. Vive o contrário. Deus odeia o pecado, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. O problema é que o pecador, estando no pecado, vai sofrer as consequências disso. Você está em pecado, está desobedecendo a Deus, está confrontando Deus. O pior inimigo, irmãos, é o próprio Deus. Satanás não é nada. Os demônios não são nada. As pessoas que estão à nossa volta nos entristecem, nos traem, nos humilham, quer destruir ministério, quer destruir família, mas acabam se autodestruindo. E aí, isso é o que a palavra de Deus nos diz sobre a questão de salvação. Se você não tem Jesus, tu é um filho da desobediência. Se você não anda com Cristo, tu anda com o diabo. Não tem meio termo. O mundo jaz no maligno. Não tem sombra. Ou vive em trevas, ou na luz. Vive no sim, sim, ou no não, não. Vive na verdade ou vive na mentira. Quem disse isso para mim e para você? A palavra. Então agora, querido, nesta manhã, você que é membro ativo da PIB de Cascadura, faça aquela autoanálise. Se você é um bom amigo que acompanha a nossa igreja, se você pertence a outra comunidade de fé, ou se você não pertence a nenhuma, ajoelha aí agora, para o vídeo, pede perdão ao Senhor, arrepende dos seus pecados, e o clamor tem que ser: Senhor, nos salva. Senhor, socorre-nos. Eu não sou um pregador que fico com a graça barata, fazendo apelos apelativos, querendo que o rol de membros da igreja aumente, ou que todo domingo vá alguém lá na frente entregando sua vida para Jesus. Irmãos, foi feita uma pesquisa, tem 2 pesquisas. Elas não são exatas nos seus números, mas em percentual estima-se que 50% dos membros da igreja que passaram pela igreja hoje estão no mundo. 50%. Alguns vão trabalhar em números que cerca de aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil são os chamados desviados da igreja, que um dia estiveram como membros da igreja e hoje estão no mundo novamente. Ou seja, eles nunca foram salvos, eles nunca experimentaram a salvação. Eles viram a salvação, eles viram o evangelho sendo pregado, eles andaram com pessoas salvas, mas não nasceram de novo. E a gente vai trabalhar tudo isso nos próximos domingos. Então, o dom da salvação, queridos, pertence única e exclusivamente a Deus. Vivíamos no império das trevas. Hoje a gente vive no reino da luz. Sabe qual é a diferença de reino, irmãos, para império? Parece que não existe. O imperador normalmente está ligado a um cara mau, a um império mau. O reino está sempre ligado a coisas boas, de um rei injusto. E nós vivemos num reino, e esse reino pertence ao Senhor Jesus. Amém? O nosso Salvador e o nosso Senhor. E a gente vive pela graça dele. Que nesse domingo, irmãos, eu e você agradeçamos a Deus de todos os dias e possamos, irmãos, proclamar esse reino a todas as pessoas. Essa mensagem, só Jesus Cristo salva, que está escrito lá em cima, né, na parte alta, lá no cume da nossa igreja. Eu acho tão linda aquela frase lá, só Jesus Cristo salva. As nossas igrejas todas deveriam ter essa frase nos seus letreiros, nas suas fachadas. E aí, irmãos, nós proclamamos a salvação e ele é um chamado de Deus. Lembrando, irmãos, que
pensando em Lázaro, que estava morto, né? Já fedia. Jesus esperou os dias para chegar lá. Jesus fez assim: Lázaro, vem para fora. Um dia Jesus citou o meu nome e falou assim: Marcos, vem para fora das trevas. E naquele momento eu ressuscitei em Cristo. Eu fui regenerado em Cristo, única e exclusivamente pela graça, e ainda jovem. Talvez você também, talvez seja o seu dia, e hoje Jesus diz: vem para fora. Lázaro não contribuiu em nada, ele estava morto. Vocês entenderam? Presta atenção nos milagres de Jesus. Todos os milagres de Jesus apontam para a salvação da alma. Jesus não fez milagres aleatórios, irmão. Sempre falo isso. Não existe nada solto na Bíblia. Você só precisa estudar a Bíblia. Você só precisa pedir sabedoria ao Senhor para interpretar a Bíblia. Tudo ali, ó, tudo conectado. Aleluia por isso. Por quê? Porque foi escrito pelo próprio Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí, irmãos, nós vamos levando o evangelho da salvação. A gente prega o céu. E aí finalizo com esse texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que a humildade de Cristo esteja em mim e em você, até que ele volte. Amém? Queridos, uma boa semana. Vamos atualizando os irmãos sobre as notícias aí da reforma elétrica na igreja. Estamos em campanha de missões nacionais, oferte. Irmãos, precisamos muito da fidelidade dos dízimos e ofertas. Se a seguradora não pagar esse negócio aí, a gente tem que assumir. Mas o dinheiro pertence a Deus, mas está no seu bolso. Não deixe que o escorpião, né, atrapalhe do bolso e atrapalhe você nisso. Roupas para o bazar, quilo de alimentos também, leve durante a semana. Se Deus permitir, no próximo domingo, dia 25, estaremos no culto da manhã e no culto da noite também. A gente vai ter o culto da juventude e à noite, irmãos, vai ser um culto retrô. A gente só vai trabalhar aqueles cânticos antigos, lembra? A Rose está preparando tudo, os hinos, vai ser um momento muito legal, valorizando a nossa história, irmãos. Eu sou um pastor que gosto da história dos batistas. A gente só precisa saber fazer a leitura no tempo certo da história hoje, para que a Igreja de Jesus continue firme. Em relação ao processo que a igreja está sofrendo, como a gente já comunicou oficialmente para a igreja, numa reunião, e também no último domingo, tudo está sob controle. Nosso advogado da igreja, pastor Marcelo Rosa, que é advogado da Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Carioca, Colégio Batista, várias igrejas, ele defende as nossas igrejas de minorias que querem destruir a igreja e também de outras questões. Está tudo sob controle. As pessoas pediram liminar para me tirar do ministério, do pastorado, até agora nenhum juiz deu. Pediram a anulação da Assembleia, que foi legítima, irmãos, com mais de 2/3 votando para que esses irmãos fossem embora. Nós andamos a primeira, segunda e terceira milha com esse povo, e vocês sabem disso. Até agora nenhum juiz deu. E se algum juiz der a nulidade da Assembleia, a gente convoca uma outra, irmãos, e aí a gente vai ter que excluir. Porque tinha pessoas que queriam a exclusão desses irmãos. Eu que propus ainda uma carta de transferência em mãos. E, finalizando, ser batista, irmãos, é respeitar a maioria. A nossa denominação é marcada por esse perfil. Quando a maioria toma uma decisão, a minoria tem 2 caminhos. Se junta a maioria e vamos trabalhar junto, ou vai embora e segue seu caminho. Esse negócio de minoria trabalhar para minar o trabalho da maioria, isso não é prática batista, é outro tipo de prática. Entendeu? Eu sou batista por convicção. E vivo dessa forma. Sempre honrei a maioria, sempre honrei os meus pastores, sempre honrei os meus chefes. E por que eu estou dando essa palavra e vou ter que dar sempre? Por causa da graça. Para que ninguém se glorie, que acha que é melhor do que os outros. Perfeito? Esse negócio de que a antiguidade é posto na igreja, isso não existe. De quem acha que está na igreja há 60 anos, ou 70 ou mais, tem mais direitos do que aquele que foi batizado ontem.
Não pertence isso ao reino de Deus, não pertence à graça de Cristo. Então, irmãos, continuemos firmes. E orem pelo pastor, orem pela família do pastor, por toda a igreja. Estamos num propósito de oração e jejum. E tem coisas que só o pastor vê, só Deus manda falar. Eu queria que vocês entendessem. Quando o pastor fala em relação a isso que a gente está vivendo na igreja, a igreja está numa batalha severa espiritual já há mais de um ano e tantos outros problemas anteriores. E quando a gente fala, irmãos, é na esperança de que essas pessoas possam cair em si, pedir perdão a Deus e pedir perdão à igreja. Eu me importo, irmãos. Uma coisa que eu peço a Deus é que eu não viva a indiferença. Aí quando a gente prega, é para que o pecador se arrependa. Por quê? Porque o pastor, o profeta de Deus, o Espírito Santo nos revela para onde essas pessoas vão trilhar seus caminhos, como elas vão terminar. Então, que Deus nos dê sabedoria em todo tempo, para que a PIB de Cascadura possa viver brevemente um avivamento, um tempo exponencial da história dela. Eu creio que está terminando um ciclo nos 90 anos, vai começar um novo. E a gente está ali para servir. Você, querido irmão, membro ativo da PIB de Cascadura, estamos juntos ali trabalhando por causa dessa graça. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.